Bom, bom dia a todos. Meu nome é Wagner Marcelo, eu sou diretor de operações SAP da iVox. Tenho o imenso prazer de apresentar a vocês aí um case de sucesso, um case inédito, né? Uma implementação de um S4 em 3 meses. No compartilhamento desse case, nós teremos a Érica Castilho, que é a controller da Arc Energia. Estará conosco também o Newton Silva, que é nosso papa no AMS aí de SAP da iVox. E no final, aí, nas dúvidas, né, tendo 10 minutos para dúvidas, caso tenham algumas coisas que ultrapassem esse tempo, terão nossos contatos que a gente pode depois dirimir qualquer dúvida que venha a surgir aí durante a apresentação. Bom, vou voltar aqui no compartilhamento. Bom, nossa agenda será o seguinte: nós falaremos um pouco dos principais desafios aí da ARC, a Érica contribuirá o que é a ARC, quais foram os desafios de negócio na implementação do projeto, quais eram os objetivos efetivos do projeto, que tinha mais do que um módulo, mais do que uma solução, o macro escopo, quais eram os componentes SAP da implementação, né, e outras soluções. Falaremos da arquitetura de solução, né, como que foi feito isso em cloud, num tempo recorde aí de 3 meses. Falaremos o timeline do projeto, né, o macronograma, como foi feito isso em 3 meses, considerando um programa de projeto. A metodologia, qual a metodologia utilizada? Utilizamos a metodologia Activate, toda a gestão de PMI, efetivamente, para a gestão desse projeto. Os principais benefícios e fatores de sucesso. E abriremos aí no final 10 minutinhos para dúvidas, né? A gente pode aí interagir um pouco através aí do chat. E no final a gente abre a sessão aí de 10 minutos para dúvidas e perguntas, tá? Eu vou passar a palavra agora para a Érica, que é a controller da Arc Energia, que vai nos compartilhar aí um pouquinho do que é a Marlin e os principais desafios de negócio desse projeto. Tá? Obrigada, Wagner. Bom dia a todos. Agradecer esse momento para a gente dividir um pouco sobre a ARC, sobre esse desafio que não foi pequeno. A ARC ela é uma joint venture do Pátria, da Shell e da Mitsubishi, e o objetivo é que ela seja uma plataforma para construção e operação de terras. Né? Em 2018, a gente constituiu a companhia, já com um empreendimento que a gente chama de Marlin Azul, que está localizado lá em Macaé. A localização de Macaé tem a ver também com um componente muito importante desse projeto, que ele é o primeiro projeto a utilizar o gás natural do pré-sal em geração térmica. Então, ele traz um marco importante tanto para a área de energia quanto para a área de gás, e sendo o primeiro projeto dessa plataforma Arc Energia. Então, em 2019, o staff começou e com a gente veio esse desafio de estruturar essa empresa, uma startup, desde o seu início, pensando sempre que, como os meus acionistas, eu tenho que ter os mais altos padrões de compliance, processos bastante rigorosos, de forma a garantir a operação e principalmente durante essa fase de construção. Então, um desafio grande que a gente tinha era buscar essa solução não só para a fase de construção, para a operação e para que a gente consiga replicar essa estrutura em futuros projetos. Então, a opção por cloud, por exemplo, foi uma quebra de paradigma para os acionistas, mas foi a solução que mais fazia sentido para a Arc. Então, nesse momento, em 2020, a gente sabia que ia começar a construção comercial. Perdão, o momento de construção. Desculpem. Nesse momento do início da construção, nós sabíamos que a gente teria um desafio grande com a entrada de todos os materiais. A gente está falando da construção de uma usina de 2,5 bi. Então, a gente sabia que a gente teria longos volumes e que era uma operação distinta da operação da movimentação que a gente tem numa empresa em fase operacional. Então, a gente tinha que montar aquilo para aquele momento de construção e, posteriormente, para o momento de operação. Então, tendo tudo isso em mente, a gente buscou uma solução no mercado com um integrador
de forma a conseguir ter uma solução que atendesse os padrões dos acionistas, que nos desse essa segurança, que funcionaria de uma forma ótima durante a construção, operação e fosse replicável. A construção, como eu comentei, começou em janeiro de 2020, então até por isso a gente tinha esse cronograma bastante apertado e esse desafio de fazer isso da melhor forma para que em janeiro de 20 a gente conseguisse dar o Go Live, e foi o que aconteceu. Então a gente começou esse projeto em meados de setembro e o Go Live foi ali no início de janeiro, tendo ocorrido todos os testes, etc. Acho que o Wagner vai detalhar um pouco mais disso, mas eu acho importante vocês terem esse contexto da ARC, né? Então, a ARC surgindo com todo esse desafio por trás. Wagner. Perfeito, Érica. Obrigado, viu? Bom, continuando aqui, né? Quais eram os principais desafios para nós como projeto, né? Primeiro, a implementação de um projeto, um programa de projeto em 3 meses, né? O que é um programa de projeto? É quando envolve mais do que um fornecedor, com cronogramas diferentes, né? Mas tudo tem que estar todo alinhado com o cronograma Prime, que é a implementação do S/4HANA. Nós tivemos também como desafio, dentro desse programa, um módulo de gestão de projetos e integração entre o S/4HANA com 2 sistemas, o MS Prost e o Primavera, que eram dois sistemas de acompanhamento da construção civil, né, da construção da obra, e que controlava o avanço físico e financeiro. Então, esse era um dos principais pontos importantes aí da implementação e era o caminho crítico, né? Um outro desafio também do programa foi a implementação de uma solução de tesouraria avançada, né, com fluxo de caixa, indexadores de moedas, e veio junto com a Make Velo, foi uma solução bastante aderente, que encaixou perfeitamente no prazo que nós tínhamos, e também uma solução de ETSM, da Topdesk. A gente usa a Topdesk, que é um software holandês, né, para abertura de chamado, base de conhecimento, junto com a Sensor IT, que foi uma plataforma que ajudou toda a gestão de TI. Então, além de implementar, era um programa de projeto que nós tínhamos que fazer a implementação e sustentar toda a aplicação da marca Azul como TI, né? Esse era um desafio. Um outro grande desafio foi, tá, em 3 meses nós temos que colocar as best practices. Eu não consigo, não dá para, nós vamos colocar as melhores práticas da SAP e assim vamos apresentar de acordo com a metodologia Activate e assim vamos estabelecer como ferramenta única, né, como funcionalidade única. Só que a best practices, ela não tem a best practice para gestão de projetos, né? E aí nós entramos com um acelerador que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que a Evox tem uma biblioteca de processo e que isso ajudou muito, né? Trouxe um desenho pronto, trouxe lá todo o guia de configuração, casos de teste, isso fez acelerar. Também nós não tínhamos dentro das best practices mais 2 pontos. Um informações relacionadas ao atendimento a exigências do BNDES e outras também de exigências da ANEEL, né? Então, nós tivemos que também trazer aceleradores e ajustar esses desenvolvimentos para a realidade da Arc Energia. Foi acordado inicialmente baixo nível de customização, esse é um desafio, né? Toda implementação de ERP, a gente sempre fala em tendência a zero de customização, né? Mas na prática sempre acaba tendo um volume que varia de implementações para implementações, mas aqui nós somos bastante rígidos, né? E conseguimos efetivamente manter essa governança, né? Lógico que com uma atuação muito forte da Érica e como controller atuou como gestão de projeto, o Roberto, que é o CFO, ficou totalmente alinhado com nós, a comunicação foi muito rápida, né, e eficiente, isso fez com que a gente não desenvolvesse muitas coisas, né, nesse momento de implementação. A qualificação, dedicação e disponibilização do time de projeto é que a ARC estava construindo, né, sendo formada, não tinha ainda os seus key users, então teve que buscar, fez um processo bastante assertivo de contratação e mobilização, pessoas que já tinham experiência em SAP, isso também foi efetivamente um fator de sucesso. E o último era como garantir fazer todos os ambientes em cloud, que normalmente as melhores práticas aí, nas vivências que nós temos aí, só a liberação de um ambiente de desenvolvimento demora 2 meses e meio, né, para um projeto que é de 3 meses. Então,
Aqui nós entramos também com outro diferencial da Evox, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, esses foram os principais drives, desafios que nós tivemos para iniciar o projeto. Ok? Bom, a Evox, a Evox é uma full solution provider, né? Ela foi integrador único nessa implementação. Ela atua no conceito aí de one-stop shop, né? No formato de sinônimo de conveniência, ou seja, ela faz toda a governança da TI. Nesse projeto, especificamente, nós atuamos aí como aquisição, na parte de aquisição de software, no gerenciamento de cloud, a implementação do S4HANA, a Application Intelligence Service, que é o AMS. A Evox ela tem o Intelligence, ela tem o nome de Application Intelligence Service, porque ela tem uma área de inteligência formada por alguns matemáticos que tem um diferencial em relação ao AMS, e todo o serviço de suporte de TI, né? Com isso, nós tivemos que usar uma plataforma, né, um apoio da Sensor IT, que apoia numa plataforma que ajuda tanto especificamente na gestão de TI, né? São os contratos de TI, são monitoramentos de ambiente, tem um cockpit lá do CIO. Então, com isso, a Evox se posicionou e realizou esse projeto como integrador único nesse projeto, junto à ARC, tá? Bom, qual era o objetivo aí do projeto, né? Gerenciar o programa de implementação, a gente está falando de várias soluções, né? Potencializando o uso dos cenários standard, ou seja, nós não vamos pegar um processo específico, a gente pegar as best practices, até porque o S4HANA agora, com essa transformação, ele traz efetivamente, são mais de 20 anos de uso no Brasil, então traz efetivamente os melhores processos, né? Então é uma quebra boa de paradigma aí nas novas implementações. Nós temos que sustentar toda a aplicação da Arc Energia, ou seja, então, quais eram os objetivos? Implementar, gerenciar essa implementação, potencializar os cenários standard e sustentar toda a arquitetura de aplicações da Arc Energia. Então, quando a Evox se posicionou como sendo um braço estendido da Marley, da Arc Energia em relação à TI, ok? Bom, falar um pouquinho aí de macro escopo, né? Então, nós entramos aí com o back-office, na parte financeira, né? Então, a gente está falando de contas a pagar, contas a receber, ativo fixo, o fluxo de caixa a curto e longo prazo, aí entra um pouco da make value, contabilidade, a gestão de tesouraria, as operações financeiras, a parte de CO, a parte de controladoria, demonstração de resultados, Fiori, o S4HANA. Nós temos também a parte de compras e materiais, suprimentos e estoque, toda a parte de projetos e as integrações, né? Integrações com Primavera, MS Project, com o TVM e toda a parte de desenvolvimento pequenos, né? Principalmente para atender o BNDES e a ANEEL, e toda a gestão e governança de TI, né? Da instalações na máquina dos usuários, na definição de link, na definição de contingências, de VPN, e tudo que tem a caixinha Evoque nessa colmeia, a Evoque sempre traz, né? Ela traz os aceleradores dela, que ou é ambiente, ou é localização Brasil, desenvolvimento, template e conhecimento. Tá? Então, isso aqui foi mais ou menos, de uma forma macro, a implementação do programa de projeto. Bom, falar um pouquinho também de arquitetura, né? A arquitetura, na verdade, a Evox e a Arc deram as mãos, né? Para poder fazer isso numa solução cloud. Então, essa solução foi hospedada com a Microsoft, através da Brasoft, que fez um excelente trabalho conosco aí. Ela também teve um fator de sucesso, porque nós conseguimos pegar o nosso ambiente, subir na Microsoft junto com a Brasoft, isso num prazo recorde de 1 a 2 semanas, estava o ambiente disponível para poder fazer, já acessando para poder fazer lá as validações dos workshops, e a implementação do S4HANA, a solução da Make Value, as integrações do MS Proj e o Primavera, o Topdesk, né, que é uma solução da ITSM, e a Sensor IT, que ajudou na plataforma de gestão de TI, né? E com isso, o que nós fizemos? Então, são duas localidades, né? É São Paulo e Rio de Janeiro.
Então, você pode acessar via smartphone, mobile e desktop nessas duas unidades. Tem toda uma VPN site-to-site, com contingência de link. E tem 3 ambientes dentro da Azure, que é o desenvolvimento, o QAS de testes e a produção. Aí começa o grande desafio, né? Numa implementações comum em cloud, demora de 2 a 2 meses e meio para entregar um ambiente em dev. Esse ambiente, normalmente, ele vem com poucos cenários e também com fiore limitado, 5 ou 6 fiores para poder fazer o teste. A gente está falando de 1.600 apps de fiore no nosso ambiente, né? Então, aqui é um pouco da arquitetura, e a gente vai falar um pouquinho como que nós conseguimos fazer algo acelerado para iniciar no ambiente de desenvolvimento e conduzir o projeto nesse time. Bom, vou falar um pouquinho aí dos aceleradores, mas antes disso, acho que primeiro o projeto, né? O projeto ele foi concebido com um nome extremamente assertivo, foi chamado Esmeralda, né? Que ele tem um significado, a palavra esmeralda para o projeto, né? A Erika deve se lembrar, junto com o Roberto, com o time da ARC, que foi definido, o que significava esmeralda no início do projeto, e ele refletiu exatamente o que foi feito, que era, primeiro, é verdade, né? A verdade significa a transparência que o projeto tem que trazer para ter sucesso. Depois vem lealdade, né? Lealdade que é efetivamente o comprometimento que o projeto tem que traz o projeto das pessoas para a realização do projeto com sucesso. Depois sabedoria. Sabedoria que é trazer as melhores práticas. Depois vem saúde. O projeto bem-sucedido precisa ter saúde física e saúde mental. E prosperidade, que é o sucesso. Então, putz, se a gente resgatar lá o que foi a denominação do nome Esmeralda, com o significado dela versus o que foi, ele foi feito na íntegra. Então, Érica e Ark, parabéns aí pela escolha do nome. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês agora a questão aí do projeto otimizado, né? Então, um projeto tradicional, você baixa lá as melhores práticas, você tem dentro das best practices, você tem localização Brasil, mas você precisa ativar essa localização Brasil. Você precisa configurar os cenários. Você precisa gerar massa de teste. Você precisa gerar script de teste. Você precisa gerar material de treinamento. Então, isso torna-se um projeto tradicional. Ele é muito mais otimizado hoje do que um projeto tradicional do ECC, que você tinha lá a fase de Business Blueprint, que só a fase de Business Blueprint, normalmente um projeto demanda de uma semana a 3 de 1 mês e meio a 3 meses de Blueprint. Então, ele é otimizado mesmo dessa forma, mas você tem ainda uma série de atividades que torna ele um pouco mais, que demanda de 6 a 7 meses. Num projeto que nós propomos na ARC a gente tem lá o S4, a gente baixa as best practices, e aí nós baixamos um pacote da Ivox, que é um pacote que tem lá configuração, tem toda a localização Brasil, tem vários cenários de compra, de venda, de recebimento, templates, tem scripts, e isso você tem efetivamente um tempo otimizado. Você gasta muito mais tempo com o Delta e com o teste do que efetivamente parametrizando algo que já deveria, teoricamente, estar pronto, né? Então, a Evox tem esse acelerador e ajudou muito nesse sentido. Por quê? Porque nós subimos nesse ambiente de desenvolvimento, nós subimos um ambiente nosso. O que tem lá? Tem tudo. Tem a última versão, tem as melhores práticas, tem toda a localização ativa, tem aceleradores, tem desenvolvimentos, e vou testar, né? Então, isso efetivamente torna-se muito mais rápido, queima-se algumas etapas num projeto tradicional. E o que são esses aceleradores, né? Só repassando um pouquinho mais, né? Ele é construído com as bases e vivências, experiências reais. Então, a cada projeto, essa base, esse ambiente, ele é enriquecido com desenvolvimento, com configurações, com cenários novos. Tem toda a localização pré-configurada, tanto de entrada como de saída. Processos de back-office industrial todos documentados. Na ARC, nós não usamos a parte industrial, mas nós temos isso tudo dentro do mesmo ambiente.
Tem uma biblioteca de customizações disponíveis, a gente chama de RCFW, né? O que é o RCFW? É reports, o I de integrações, C de conversão de dados, que é a parte de layout de programas de carga, o E de enhancement, que são os desenvolvimento, o F de form, que são os formulários com pedido de compra, e toda a parte de workflow. Então, a gente traz todo esse pacote de acelerador. Trazemos também uma parte de script de teste. É lógico que nenhum script, nenhuma empresa é igual a outra, mas você nunca parte de um papel em branco. Nós estamos falando aqui mais de 4.000 passos de script de teste para ser avaliado, quer dizer, tem muita coisa que pode ser muito bem otimizada, e materiais de treinamento, de vários modos, de várias formas, que a gente pode trazer como um acelerador, porque também isso é um grande diferencial, porque quando você faz um projeto, o uso do key user, ele tem que estar focado nos testes, ele está gastando muito tempo para formar script, para fazer material de treinamento, e sem se preocupar com o mais importante, que é garantir o teste, garantir que os testes e a qualidade estejam bem feitos, né? Então, esse é um diferencial importante. Em alguns casos, não foi o caso da ARC, mas a gente tem esse serviço que é aderência de cenário específico antes do projeto, ou seja, a gente entra e identifica qual é a sua maior dor. A maior dor é essa. Então, nós vamos configurar esse processo dentro desse ambiente, vamos testar e você vai ver funcionando, não por PowerPoint, sim direto no ambiente, tá? E com isso a gente consegue consegue garantir uma entrega dentro do tempo, dentro do orçamento e com qualidade. A solução ela é testada e comprovada, né? Então, assim, já testou, já foi testada, já foi homologada, já está em produção em clientes. Então, assim, isso efetivamente é efetivamente um ganho, né? Um acelerador. E com isso, quais são os benefícios, né? Redução do tempo do projeto, a gente entra em produção com menor risco comparado à implementação tradicional, porque já foi testada, já está em produção em vários clientes. Otimização de custos devido à adoção de soluções prontas, uso das melhores práticas, de novo, né? Tem uma quebra de paradigma, né? A gente vai, as novas reimplementações, quem tem ECC vai migrar para o S4, vai ter que passar por isso, então vai ter que rever os seus processos e rever à luz da melhor prática, né? E aí você inicia, lógico que tem uma variação de projeto para projeto, mas assim, pô, já vem quase que 60%, 70% pronto, para você concentrar 30% naquilo que é específico do seu negócio. Então, esse efetivamente foi um grande diferencial para a implementação em 6 meses, né? Acho que sem acelerador não daria nem para assumir o desafio, né? Meu DNA é de gestão de projeto, adoro o desafio, mas fazer em 3 meses sem esses aceleradores é praticamente impossível. Por isso que é um case inédito uma implementação de S4 em 3 meses. Bom, o que nós fizemos? Como nós fizemos o projeto? Primeiro, seguimos a Activate, a metodologia recomendada pela SAP. Seguimos aqui as 4 fases. A Ivox, ela tem um pouquinho mais aí ela tem uma fase anterior, que é a parte de mobilização, ela tem uma fase no final, que é o Run, que é toda a operação assistida, porque a gente sempre pensa em relações de longo prazo. Então, mas na Activate aqui, nós utilizamos as 4 fases mesmo: planejamento, nós fizemos alta capacitação do time, determinação do escopo. Aí tem um ponto importante que foi muito bem feito a parte de requerimentos de negócio. Esse também é um ponto de atenção para todas as implementações, né? Quando você tem um requerimento bem feito e você faz uma implementação à luz dele, você garante, efetivamente, vai ter pouco desvios no projeto, né? Então, isso também é importante. Escolha da versão do S4HANA, escolher uma última versão. Fizemos a apresentação dos workshops, validamos os processos das melhores práticas, consolidamos os gaps, quando foram poucos, mais voltados a BNDES e ANEL. Fizemos todas as configurações necessárias, os testes unitários, fizemos a migração de dados, nós tratamos desde o início do projeto. Esse também é um diferencial, porque aí você vai tratar na fase de realize, quando você vai tratar o dado, já não dá mais tempo para fazer os testes integrados. Então, a gente sempre trata isso no início de um projeto. Fizemos testes integrados, foram 2 ciclos, e aí fizemos a preparação para a produção, o cutover, a migração de dados mestres e saldos, capacitação, né, dos usuários finais,
Go Live e aí a operação assistida. Então, seguimos a linha. E aí um ponto também importante, olhando a metodologia, né? Existe muita implementação de S4 que é feito e deixam para o cliente, os usuários, usarem transações. Daí você está colocando um S4 para usar transação? Não, você vai usar o Fiori, o front-end amigável. Né? Então, assim, nós seguimos efetivamente a linha, tudo que é recomendado pela metodologia e as melhores práticas da SAP. Bom, falar um pouquinho de cronograma. Nós seguimos aqui um pouquinho, né? Então, nós fizemos, para vocês terem uma ideia, nós fizemos o kickoff em 30 de setembro, né? Iniciamos no dia 7 de outubro, com a mobilização dos recursos. Iniciamos no dia 7 de setembro, nós ficamos aí Oi, praticamente... Alô? tudo bem? Tudo, e você? Iniciamos 2 semanas aqui na fase de explorar, aí quebramos em duas, a gente sempre quebra em duas partes a fase de realize. Uma é a construção e testes unitários, para ter melhor visibilidade, e depois os testes integrados, né? O TOVER de treinamento, Go Live e operação assistida, tá? E aí nós temos também um drill down, quando a gente olha dentro de cada fase daquela, a gente cabe. Então, aqui eu só abri a Realize para a gente ver um pouquinho, né, de forma macro ainda também, né? As integrações, ela era o caminho crítico. Nós antecipamos a entrega dela em relação aos testes unitários. Por quê? Para ter um buffer de atraso. Se atrasar, a gente não compromete sendo o caminho crítico. Então, nós cuidamos das construções, testes unitários, as cargas, os perfis de acesso, os scripts de teste, os cutover, material de treinamento. Então, nós seguimos efetivamente à risca todas as melhores práticas de gestão de projeto. E a gente não faz nada sozinho. Um projeto, para ter sucesso, ele envolve pessoas e pessoas qualificadas, né? Então, aqui um pouquinho da estrutura que foi o projeto. O Roberto e a Érica, né, atuaram cirurgicamente no projeto, semanalmente, em reuniões, em discussões, de forma bastante construtiva, sempre, né, com respeito, isso que também foi um fator super importante. O Gêner entrou comigo em discussões, desculpa, discussões de processo, que a gente atua, né? Se o projeto ele é importante para o cliente, ele é estratégico para o Evox. A gente não mete esforço e desce mesmo com a SWAT para poder fazer o que for necessário. Teve o papel aqui do Carlos também, da IntelliSearch, que fez um QA, ele participou também de todo o processo lá de requisitos junto com a ARC. Teve a Vanessa, que fez a parte aí do RH. O Bruno, que é um talento novo nosso aí, que nós estamos apostando muito nele, fez toda a gestão de PMO. E aí nós tivemos as vertentes de SAP, né? Aí, novamente, né, os agradecimentos para os QUs que foram fantásticos aí, a Valquíria, a Thalita, o João, fantástico, o Evandro na parte fiscal e a Vivian, fizeram grande diferença. O nosso time também, destaque a todos eles. A equipe de bases remoto, tem um Luciano aí que o cara é excepcional, né? Ele ajudou demais e ele que fez efetivamente tudo isso também se materializar, né? Tem a parte de ABAP do Luciano Martins, tem o pessoal da Mick Velo, que foi fantástica a implementação, problema zero de problema, isso é super importante, né? Porque o que se tem em projeto é problema, e não tivemos problema zero com a Mick Velo em termos de implementação, e a Sensor IT que colocou uma plataforma que nos ajudou na gestão efetivamente de TI. Então, aí, menção honrosa a todos que participaram do projeto, né? E alguns que não estão aí que foram aportados, né? Como o Alex, como o Shade, são pessoas que efetivamente foram pontualmente, teve a necessidade, baixa a SWAT e resolve, né? Bom, nós medimos de que forma também a gente consegue acompanhar, né? Então, nós tem vários indicadores, esse aqui é um dos principais, que é a curva S, que a gente é medido pelo SPI, que é Schedule Performance Index, que a gente mede o que nós fizemos em relação ao quanto nós tínhamos que ter feito, e as carinhas, né? Então, assim, a SPI abaixo de 0,9 é vermelho, de 90 a 95 a carinha está amarela com uma tensão, e acima de 95 é verde. O que é o SPI, né? O que é 0,90? Significa que eu fiz 90% do que eu tinha que ter feito. Então, eu tenho um desvio de 10, então já me requer uma atenção. Então, isso foi acompanhado
por todas as fases, por todo o projeto. Um exemplo disso, a curva S do projeto. Então, a gente pode observar que, em pouquíssimos momentos, nós tivemos algum desvio em relação ao planejado e, rapidamente, nós fizemos a correção. Lógico que aí com envolvimento de 4 a 6 mãos, e senta, resolve o problema e retoma o projeto para o seu patamar. Do projeto e a curva da Explore, que eu vou passar rapidinho só para vocês terem uma ideia, né? Aqui é da fase Realize, que é a fase mais difícil que a gente tem no projeto, que envolve a construção, testes unitários e testes integrados. E, novamente, a gente teve alguns pontos pequenos de desvio, né, que é normal, né, porque estou testando a solução, mas o mais importante é trazer isso para o patamar e conseguir fechar dentro do prazo. Nós tivemos também, como dashboard, a gente acompanhou fase a fase, qual é a SPI da fase, planejado versus realizado, qual é a SPI, qual que era a data início, qual que era a data fim. Então, a gente monitorou isso rigorosamente, semanalmente, e uma reunião mensal com o comitê que envolve todos os executivos das duas empresas. Olhamos também por frente para saber efetivamente, de repente, se você pode ter o projeto verde, mas você pode ter alguma frente que está precisando de uma atenção melhor, por isso que a gente quebra isso por frente de trabalho, né, para poder acompanhar onde está o problema e poder efetuar as ações corretivas, né, para poder fazer, para retomar o patamar desejado do projeto. E aqui eu vou abrir um pouquinho alguns fatores, né, de sucesso do projeto, né? O que nós fizemos? Por que nós conseguimos o sucesso do projeto, né? Então, primeiro, acho que foi uma decisão assertiva da Arc Energia de ter um integrador único, né, um porta-voz único e que resolva todos os seus problemas. Ah, não fica, isso aqui não é meu, isso aqui é dele, isso aqui... Não, tudo é nosso, a gente vai resolver, né? Então, tanto software, serviço como infraestrutura. Implementar, o sucesso é implementar o S/4HANA de forma standard. Nós seguimos na risca. Ele foi implementado de forma standard. Isso é fantástico. É difícil, porque normalmente o usuário diz, mas eu queria fazer desse jeito que eu fazia. Putz, isso aqui... Não, a melhor forma é essa. Isso teve também uma compra efetiva do board da ARC para que isso acontecesse, né? Então, hoje, tem implantado as melhores práticas. E para fazer uma migração de uma nova versão é muito mais fácil, muito menos trabalhoso, né? Você consegue mudar de versão de forma mais fácil. Wagner, se eu pudesse comentar, esse eu acho que foi um dos grandes desafios internamente. Todos da equipe foram contratados no ano passado, então a gente não tinha aquela cultura dentro de casa para falar que sempre foi feito assim, então por isso essa ferramenta tem que fazer assim, mas todo mundo vinha de grandes empresas, com processos amarrados, estruturados, e que muitas vezes não existe o questionamento prévio do porquê que aquilo é feito daquela maneira. Então, o nosso primeiro movimento foi, deixa eu ouvir os best practices e entender como isso pode funcionar para mim, para depois falar assim, olha, não, aqui eu preciso eventualmente de um ajuste, aqui eu preciso de um ajuste. Então, foi um mindset muito aberto para olhar o que a ferramenta poderia oferecer. E, com certeza, esse foi um dos fatores mais críticos para que a gente conseguisse fazer isso no timing adequado. Não, perfeito, Eric. E feito isso, que nós conseguimos de sucesso mesmo. Acho que e também foi o patrocínio de vocês, né? Acho que é importante quem está na gestão, na liderança, né? Que também promova isso, né? Oriente, vai ser assim desta forma, né? Para que também que as pessoas não fiquem criando desejos, né? Às vezes a pessoa trabalhou com um SAP, tem experiência, mas é algo que foi construído num outro lugar, que não é a realidade aqui. Então, isso foi efetivamente um bom trabalho nesse sentido, né? A ênfase nas integrações, então, assim, é o caminho crítico, tenho que dar foco. Eu preciso, inclusive, nós demos tanto foco que ela ficou muito pronto antes, né? À frente, ela ficou muito mais tranquila na execução do projeto de tanto foco que nós demos no início do projeto. Rígido controle de escopo, prazo, custo e qualidade do projeto. Usuários capacitados. Então, aqui de novo, né? A seleção foi muito bem feita, os recursos de alta qualidade, alta performance, comprometidos, realizaram 100% dos testes integrados. Quando eu realizo 100%, homologo 100% dos meus testes integrados, além de dar, porque assim, uma coisa é você dar algo live,
né? E você resolver problemas pós-go live, né? Que é normal também, né? É uma decisão que normalmente é tomada. Mas é quando você faz um teste bem feito, você vai dar o go live e vai passar por momentos muito tranquilos de operação, vai ficar muito mais estável, muito mais rápido, né? Comunicação efetiva para resolução de problema, então é a participação da Érica, participação do Gênio, participação do Roberto e do próprio Carlos, que ajudou demais nesse processo. Tratamento de cargas desde o início do projeto, carga de dados mestres e saldos. Participação full-time do projeto e experiências e conhecimento SAP, ou seja, um projeto de 3 meses, projeto bem-sucedido requer recurso dedicado. É possível compartilhar? É possível compartilhar, a gente faz as agendas. Quanto mais dedicado que usa, melhor é a absorção e melhor é a estabilização do projeto. E eles ficaram efetivamente dedicados 100% ao projeto. E a comunicação ativa, né? Então, canal aberto com a Érica, com o comitê executivo, sponsor, equipe de consultores, e essa comunicação, que é o que mais a gente faz dentro de um projeto, é comunicação, né? Então, ela andou muito bem e também foi um fator de sucesso. Tá? E aí, quais são os principais benefícios, Érica, se você quiser? Claro, eu acho que um dos principais benefícios que a gente viu em termos de companhia foi o fato da gente ter começado janeiro com uma ferramenta implementada, que a gente entende que entrega o que a gente precisa, dentro do orçamento que a gente tinha destinado, que esse sempre é um desafio. Então, a cada customização existia um escrutínio muito grande se aquele gap de fato era necessário, quando a gente vai fazer, qual é a melhor maneira de endereçar. Então, eu acho que esses pontos eles foram bastante críticos, né? E a gente pode trazer isso com a gente tendo realizado o primeiro fechamento do ano com 5 dias úteis, a equipe da Evox disponível para nos ajudar, mas de fato foi bastante suave e a gente, com a situação do Covid, segue fazendo fechamentos de forma remota. Então, toda a equipe da ARC está trabalhando de casa, assim como da maioria das empresas, mas continuamos fazendo os fechamentos, reportes, a companhia está funcionando de uma forma saudável com essa solução e com essa integração das soluções. Temos pouquíssimos chamados, tá? Muito mais focados, eventualmente, em algum cenário, alguma particularidade que a gente não previu, do que algo que a gente não testou. Então, nesse sentido, acho que foi bastante produtivo essa parte de testes, porque a gente estressou bastante o que a gente gostaria de fazer frente ao nosso cenário. É o que o Wagner falou, a gente estava olhando a nossa operação com uma luz bastante focada. Então, esses benefícios, para mim, hoje, eles são bastante claros e objetivos quando a gente olha a operação da companhia. Perfeito, obrigado, Érica. Então, novamente, né? Então, um dos principais benefícios é realizar os fechamentos, né? De forma, por tempo bastante otimizado e um baixo volume de chamado. O que significa isso? Uma solução estável, né? E aí eu abro agora para o Newton César, que vai comentar um pouquinho aí, que ele que é o papo aí do OMS, falar um pouquinho, porque efetivamente também o OMS ele não entra depois do primeiro fechamento nos projetos tradicionais, que após a operação assistida entra o OMS, né? Então, para também ter essa estabilidade, né? Tem todo um trabalho que é feito e o Newton vai falar um pouquinho mais para vocês aí. Senhores, bom dia. Obrigado a todos aí pelo tempo, né, de vocês. Meu nome, como o Wagner colocou, é Newton. Eu faço aqui a gestão do OMS, das entregas de melhorias, né, e de assuntos de uma forma, né, geral que envolvem SAP. Bom, primeiro eu queria dar um depoimento que assumir o suporte de um projeto como esse, né, ele é um projeto de muito sucesso. Então, em função disso, você tem que ter um momento de participação que ele seja diferenciado, né? E a Evox, a partir disso,
para a ARC e para os demais clientes dela, nós trabalhamos com o conceito de AIS, que é o AMS tradicional transformado por um AMS que foca em inteligência, né? Então, o que nós chamamos de inteligência? Não é fazer o suporte tradicional. Num projeto dessa magnitude, né, para ser entregue em 3 meses, o AMS da Evox ele já se envolve desde o teste integrado. Então, a gente tem aí um posicionamento importante, porque nós entramos com uma característica de quality assurance, né? Então, o suporte entra para dizer para o time que está implementando o seguinte: olha, no dia a dia, toma cuidado com esse ponto. Então, se você já implementou com vários testes, como o Wagner colocou e a Érica, e você ainda entra com um time que já atende vários outros clientes e tem práticas de atendimento em outros clientes, é essencial que você participe antes, que você não esteja num KT tradicional, onde é apresentado somente no final, pós-implementação, o que foi feito dentro de um projeto, né? Ali tem pouca chance de absorção. Então, brevemente, né, o que nós fizemos foi participar no teste integrado, acompanhar de forma remota e presencial o suporte assistido, né, porque o pós-implementação teve poucos problemas, mas a gente precisa respirar o mesmo ar, porque depois sai o grande time, né, de especialistas de projeto e entra o time de AMS, que também é um time de especialistas acima de 10 anos aí na média de suporte em SAP e de vivência em SAP. Bom, o que nós fizemos na sequência para garantir, né, o AIS da Evox? Acompanhamos também durante todo o primeiro mês, até o primeiro fechamento, todas as atividades que foram realizadas, já comentadas pelo Wagner e pela Érica também. Então, isso é uma garantia de que vai, além de ter entrado estável, que o nosso modelo de AMS vai contribuir, vai agregar ainda mais valor para que os usuários tenham autoatendimento, por exemplo. Então, eu vou seguir aqui brevemente, né, para que a gente possa abrir para vocês aí as questões, qual é o nosso conceito de AIS dentro da Evox. Então, nós temos o conceito de AIS da Evox, ele é aplicar inteligência ao serviço. Como isso tudo começa, né? Nós começamos fazendo um assessment no cliente, ou então uma participação no teste integrado, onde nós fazemos o mapeamento de todas as linhas de catálogo, entendemos, né, nós já temos a nossa melhor prática de linhas de catálogo, nós aportamos essas práticas de linhas de catálogo com o cliente, mas adequando à necessidade dele, né? Então, não tem linha de catálogo igual para todo mundo. Então, nós começamos por esse processo. Na sequência da linha de catálogo, nós colocamos os nossos times para atuar. Então, nosso time Evox, de uma forma breve, ele é composto por nível 1, 2 e 3. Só que o nosso diferencial de nível 1 é que a reação do nosso nível 1 é de atender 70% de retenção. Então, ele é resolutivo. Isso traz um ganho para o cliente muito alto, né? Nós costumamos dar aquele exemplo: se eu ligasse para o meu banco, ligasse para a empresa que é a minha operadora de telefone celular, por exemplo, e a primeira pessoa que me atende já resolvesse, eu estaria normalmente mais satisfeito. E é isso que o nosso time de Service Desk faz, né? Ele é treinado, ele é resolutivo e, é lógico, dentro de um tempo que favoreça um cliente não ficar esperando na linha. Quando ele demora mais tempo, entra o nosso time de nível 2 e 3, que é um time também focado em reincidência de chamado. Então, a gente busca a causa raiz o tempo todo, né? A nossa célula de inteligência, que o Wagner já comentou, com os matemáticos, com as pessoas que têm formação estatística, né? Eu tenho orgulho aí de fazer parte desse time, com a minha formação também em matemática. Nós fazemos o quê? Nós analisamos os dados para poder dar suporte a essa... Nós não podemos ser um AMS tradicional que ele é reativo, né? Nós temos que ser preventivo. Então, com os dados de informações, é lógico, né? Sempre, cada dia, melhorando mais, nós conseguimos focar em SLA, em qualidade, em causa raiz, né? Utilizamos ferramentas de ITSM de ponta, utilizamos ServiceNow, usamos o Top Desk e utilizamos a ferramenta que o cliente tiver desejo, porque nós traduzimos para uma solução nossa, que é a célula de inteligência. Então, para nós, é indiferente hoje ter uma ferramenta de ITSM na ponta, porque nós consolidamos e traduzimos toda essa base de dados através de integrações para a nossa ferramenta de inteligência, que é a nossa bússola, né? Que nos guia para poder fazer a gestão de AMS.
Então, aqui, senhores, eu poderia destacar várias situações de AMS, mas eu gostaria de frisar, né? Esse nosso N1 é resolutivo, o nosso foco em reduzir chamados que são reincidentes, se preocupar muito com a idade de chamado. Nós fazemos várias melhorias e várias situações de resolução imediata, né? Então, para isso, a gente vai ter, com certeza, mais oportunidades para poder falar aí no futuro, né? Essa é a nossa bússola do AIS da Evox. Vou passar rapidamente aqui os volumes, né, que nós trabalhamos com os nossos clientes, né? Mais de 300 empresas, 2.500 centros, 20 mil depósitos, estamos aí atendendo 10 países, né? Atendemos em espanhol, português e inglês. Aqui são alguns números para vocês entenderem aí o nosso tamanho. Além de SAP também temos aí parcerias e fazemos atendimentos também de multiplataforma. Estamos em 11 países e 4 continentes, né? Com os idiomas, desculpa, que eu já mencionei. Esses são os nossos principais clientes, né? Que fazem a AMS conosco, que fazem também melhorias e projetos, né? Está aqui a ARC, né? Com um grande orgulho aqui. Temos também um reconhecimento da HDI, que é uma empresa mais focada em infraestrutura, mas que também nos deu aí a grata parceria de sermos a primeira empresa de support center, né, dentro do Brasil. Então, começamos por nós, e aí agora em 2019 tivemos essa certificação, que nos ajuda a ter ainda as melhores práticas de mercado, né? Então, esse é um pouco do que eu queria deixar para vocês em relação ao AIS da Evox, que é o tradicional AMS do mercado, porém com essas diferenças todas que nós colocamos. Obrigado aí pelo tempo de todos vocês. Bom, aí agora vamos abrir os 10 minutinhos aí para as perguntas, né? Tem o meu contato, tem o contato do Nilton. Qualquer dúvida também posterior à apresentação, estamos abertos aí a qualquer necessidade de informação ou até discussão aí de modelos, tá? Ô, pessoal, alguém tem alguma pergunta, por favor? Bom, Wagner, como não tem perguntas e os seus contatos estão aqui no template, o pessoal pode contatar vocês, né? Você, o Wagner, o Nilton, né? Após aqui a apresentação, né? Fica aí os contatos deles à disposição de vocês. Este material também será disponibilizado no portal da Zug, lá na pastinha Documentos, Lives, Parceiros da Zug, Evox, tá bom? Então, quem quiser ter acesso depois à apresentação, basta acessar o portal com seu login e acessar essa pasta documentos que estará lá o conteúdo aqui, né, a apresentação, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos os participantes, né, informar que mais à tarde a gente tem mais 2 lives hoje, uma da Sistax e outra da SAP no final do dia, e dizer que nós estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida, né, no e-mail azug@azug.com.br, e também os contatos aqui do Wagner, do Nilton, se vocês precisarem de alguma coisa posteriormente, tá bom? Muito obrigada a todos, um ótimo dia. Obrigado, gente. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.